Boa tarde a toda a população matonense. Estamos aqui mais uma vez trazendo informações a cada momento, a cada instante. Chega novas informações para nós e novas decisões têm que ser tomadas por parte do Executivo para que atenda aí a maior segurança à nossa população, para que a nossa população esteja cada vez mais segura. E diante de falhas, diante de acontecimentos que vão nos trazendo à tona, a gente nesse contato constante, diário, junto à promotoria, polícia militar, enfim, todos os órgãos, optamos agora por baixar mais 2 decretos para que a gente haja de uma forma mais rigorosa nessa questão do Covid-19. Então, quer dizer, nós temos hoje uma necessidade enorme de apertar o cerco. Nós temos que hoje, de uma forma intensa, ampliar as condições e o tratamento à nossa população de uma forma mais intensa devido a essa semana. Há uma projeção aí pelo Ministério da Saúde que essa semana e a próxima são semanas decisivas, porque o pico se daria na segunda quinzena de abril e nós teríamos aí uma problemática muito enorme. Se nós conseguirmos restringir ainda mais e evitar a circulação, talvez os números não sejam tão negativos em meados do mês de abril. Digo isso porque nós tivemos 2 resultados que saíram aí como influenza, mas nós tivemos mais 2 casos suspeitos de coronavírus na cidade de Matão. Então nós temos mais 2 casos suspeitos. Conversando com o Dr. João, nosso secretário de saúde, no dia de hoje, ele já passou a possibilidade de mais 2 casos. Não há confirmação ainda, mas já são mais 2 casos suspeitos, o que faz com que o município adote medidas cada vez mais drásticas nesse sentido. Nós estamos baixando o decreto 5.207, de 23 de março de 2020, e eu vou fazer como fiz das outras vezes, na linguagem simples, muitas vezes não entrando no linguajar jurídico que tem no decreto, mas para que as pessoas possam entender. Eu quero fazer em forma de um bate-papo, de uma conversa, para que as pessoas possam entender certinho. Nós estamos regulamentando o funcionamento das farmácias, supermercados, mercearias, padarias, açougues e afins no município de Matão, em virtude da pandemia aí do Covid-19, como a gente disse. Eu já quero ir direto aqui no artigo 1º, porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo podem falar, mas o prefeito está sendo muito drástico nesse quesito, nessas determinação desse decreto. E aqui não é sugestão não, né? Não é sugestão. Aqui são determinações, é um decreto. O decreto tem força de lei e ele vai ser cumprido com todas as condições necessárias de penalização, né? A palavra correta é essa. Nós vamos usar de todas as formas as penalizações para que seja cumprido esse decreto. Nós estamos retroagindo, né? Todo o decreto que nós fizemos, os 2 primeiros, retroagindo a multas de R$10.000. Isso é uma determinação do Tribunal de Justiça que nos obriga a estarmos aí aplicando essas multas de R$10.000 toda vez que há uma desconformidade, que não há um cumprimento daquilo que diz o decreto. Nós, muitas vezes, temos os filhos em casa, a esposa em casa, ou o tio, a tia, o avô, a avó, e nós percebemos que o supermercado virou um ponto de encontro. Ele deixou de ser algo de extrema necessidade, como está no decreto, para ser algo de passeio. Então está acontecendo muito nos supermercados e a família toda para o supermercado. Então nós estamos dizendo no seu artigo 1º do decreto 5.207 que fica terminantemente proibida a entrada no interior de farmácias, supermercados, mercearias, padarias, açougues e afins, crianças menores de 12 anos. Está proibido. Aqui também atende ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, idosos maiores de 60 anos. Porque nós estamos aqui exigindo nesse decreto que o estabelecimento ele inclua no seu horário, durante o dia,
um horário determinado para as pessoas acima de 60 anos. Vamos supor que o mercado A determine que das 7 da manhã às 8 da manhã é o horário específico para atender pessoas acima de 60 anos. Então, aquele horário só vai entrar as pessoas de 60 anos. É responsabilidade do mercado analisar esses quesitos. Não pode estar uma pessoa de 30, 40, de 20 junto com esse idoso. É um horário específico para eles. E só entra uma pessoa de cada família dentro do supermercado. Para acabar essa... A gente diz sempre isso aqui. É um momento sério de reflexão e muitas vezes estava aparecendo esse final de semana, véspera de Natal. Estava uma festividade, a família inteira indo para o mercado. Algumas padarias a gente já percebeu andando sábado e domingo pela cidade que estava limitando de uma forma muito inteligente, de uma forma responsável, limitando a entrada de 2 pessoas, mantendo a distância, retirada de senha. A gente já percebeu alguns estabelecimentos comerciais com uma grande quantidade de pessoas aderindo e até trazendo condições para que as pessoas pudessem entrar naquele ambiente com muita segurança. Então nós temos aqui também o artigo 2º, que fica limitada a capacidade de atendimento de cada estabelecimento, conforme o artigo 1º, a uma pessoa a cada 5 metros quadrados de área útil. Então o dono do mercado ele tem uma noção de quanto ele tem de área útil. Ou seja, ele tem uma determinada área, ele vai calcular quantas pessoas, quantos metros quadrados ele tem lá dentro, divide por 5, ele vai ver quantas pessoas podem adentrar ao seu estabelecimento comercial. Seja ele mercado, padaria, farmácia e tudo mais. Então compete a eles observarem esse artigo 2º do decreto 5.207. É muito importante isso, manter a distância. Porque não adianta ele reduzir, vai entrar, cabe 30 pessoas, essas 30 pessoas estarem no mesmo local. O contágio vai ser estabelecido do mesmo jeito. Nós temos também o parágrafo único, que os estabelecimentos ficam obrigados a organizar as filas de caixa e de entrada no estabelecimento. Porque não adianta nós restringirmos a entrada dentro do estabelecimento se as pessoas estiverem se aglomerando lá fora. Se foi de carro, fica dentro do carro, tem uma senha. O mercado vai ter que criar uma alternativa de comunicar a essas pessoas que chegou a vez dela, assim como a gente vê em muitos estabelecimentos comerciais que você tem a ceia no banco, que a marca lá registra, ou ter uma pessoa fazendo esse contato, porque de repente não tem aglomeração dentro do mercado, mas lá fora vira um mercado de peixe, vira um bate-papo lá fora. Não é essa a intenção do decreto, é restringir mesmo a permanência das pessoas em locais de aglomeração. Ah, mas tem 1 ou 2 pessoas, e se essa pessoa estiver contaminada? Eu conversei com ela, eu tive um contato. A hora que o meu familiar, que eu chegar em casa, eu vou passar para o meu familiar, que de repente tem 2, 3 pessoas na casa, então isso vai criando um colapso na saúde. A nossa preocupação, eu vou voltar a frisar, para que as pessoas entendam a gravidade dos fatos. Nós temos 30 respiradores em Matão, 30 respiradores. Tem as pessoas que já estão internadas por outras questões de saúde, que não é o coronavírus, mas então já tem respiradores sendo utilizados. Se nós tivermos mais do que 30 pessoas na cidade, ou se tem 10 respiradores sendo usados, tiver 20 de sobra, se nós tivermos 40 pessoas, 20 vão ficar sem o respirador. Então é sério. O cenário é dramático, aqui ninguém quer causar pânico, mas a gente quer transmitir que as pessoas tenham responsabilidade e seriedade nesse quesito que nós falamos, aglomeração. E aglomeração muitas vezes na cabeça é 20, 30 pessoas. Não, 4, 5 pessoas já é o que o vírus mais deseja nesse momento. Se ele infectar 5 pessoas, que leva no mínimo para 3 dentro de casa, nós já temos mais 15 pessoas infectadas no município de Matão. Aí o estabelecimento tem algumas regras, né? Nós já estamos encaminhando para os mercados do município, que ele deverá ser permanente higienizado, conforme as orientações do Ministério da Saúde, que é cada cliente que terminou de usar o carrinho, ir lá higienizar com álcool gel ou outro produto
que realmente seja determinado pelo Ministério da Saúde, para que as pessoas tenham segurança ao usar aquele carrinho. A cestinha está proibida, né? O uso de cestinha não é permitido mais, porque é muito rápido, de repente deixou, o outro vai lá e pega. Então tudo isso a gente está prevendo para que evite os problemas, né? Então o carrinho tem que ser higienizado frequentemente a cada troca de cliente. Isso tudo tem uma multa, né? Volto a repetir, eu vou bater o tempo todo na multa de R$10.000, que não é uma decisão nossa, é uma decisão do Tribunal de Justiça, para todo mundo que infringir essa lei. E deverá ainda no interior de cada estabelecimento, em suas entradas, ser disponibilizado o álcool gel ou sabão e água para lavagem das mãos. Então tudo isso faz parte desse decreto que regulamenta a questão que regulamenta a questão das farmácias, supermercados, mercearias, padarias e açougues. Então a gente conta muito aí, também a possibilidade, aqui nós estamos sugerindo no artigo 4º, sugerindo que sejam disponibilizados aos funcionários máscaras e álcool líquido ou em gel para higiene pessoal constante. Por que nós estamos sugerindo? Porque de repente nós não vamos aplicar uma multa de R$10.000 no mercado se não está conseguindo comprar máscara. Porque nós sabemos da dificuldade que hoje, né, tem-se na questão de compra de máscara, de álcool gel. Então tudo isso tem sido uma problemática muito grande. Então está aí o decreto 5.207, que vai estar disponibilizado agora no site da Prefeitura, no Facebook da Prefeitura, que estará regulamentando todas essas situações que nós acabamos de mencionar. Nós agora também temos aqui, eu acho que nesse quesito desse decreto já está todas as informações passadas, depois cada um vai poder ler, volto a repetir, no site e no Facebook da Prefeitura Municipal de Matão. O 5.208, ele tem as adequações dos decretos anteriores para aplicação da multa judicial e também determinação do MP, do Ministério Público. Nós estamos, muitas coisas que nós estamos colocando aqui são adequações junto da Justiça e do Ministério Público. O Ministério Público tem um grupo altamente qualificado, unificando todas as informações a nível de Estado. Então, todas as regras que nós estamos muitas vezes colocando no decreto vêm de orientações que são determinadas aí pelo Ministério Público. Então, o decreto agora que nós vamos tratar é o 5.208, que ele é de 23 de março, da data de hoje, de 2020, que dispõe sobre medidas complementares a medidas temporárias já adotadas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, que seja a questão da multa dos R$10.000 naqueles decretos anteriores que nós divulgamos. Então, nós temos aqui no seu, muito importante isso que eu vou dizer, ficou revogado o parágrafo 5º do artigo 1º do decreto 5.205, que nós estávamos regulamentando o funcionamento de restaurantes, lanchonetes no município de Matão. Esquece, foi revogado, porque existe um decreto do governo do estado proibindo o funcionamento de bares, lanchonetes e restaurantes. Então está proibido o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes a partir do dia de amanhã, né? Se for no dia de hoje, cumpre-se a regra antiga, que nós temos toda aquela regulamentação. Então, existe aí algumas pessoas dizendo assim, mas e se a gente for no local buscar? Não, é delivery. O estabelecimento comercial tem que enviar para a tua casa, porque senão, se você está contaminado, você leva até o local, até o funcionário que está trabalhando. Então, a pessoa vai, faz a entrega na sua casa, devidamente com todas as precauções de higienização, a questão do uso de máscara, para evitar que esse entregador também ou passe alguma contaminação ou contamine alguém. Então, ficou revogado, né, aquilo que a gente tinha estabelecido. Então, agora nós vamos, quais são aqueles estabelecimentos que são obrigados a estar fechados agora e não pode mais estar em funcionamento? Os restaurantes, bares,
lanchonetes, pesque pague, pizzarias, food trucks e similares. Somente poderão atender de forma não presencial, nunca numa pizzaria de forma presencial. Ela tem que fazer a entrega. Ah, eu quero comprar uma porção de peixe. Tá bom, se o Pesque Pague se organizar, ele vai lá e faz a entrega na tua casa. É esse o procedimento que nós estamos adotando. Porque se a gente também, a questão de contato, de repente de transmissão da pessoa ir até o local, e existe um outro problema. Se as pessoas, 15, 20 pessoas resolvem fazer o pedido e ir até o local, nós estamos pedindo para que não haja aglomeração. Chega 15, 20 pessoas que foi buscar o pedido de esfirra, ou de frango, ou de alguma coisa. Ela vai se encontrar naquele local. Então nós vamos acabar tendo esses contatos do mesmo jeito. Por isso que nós não estamos permitindo que essas entregas sejam de forma presencial. Que também é o parágrafo 1º, que ele fica proibido, inclusive, a retirada de alimentos no balcão do estabelecimento. Tudo isso que eu estou dizendo, eu vou repetir o tempo todo, como eu já disse, na multa de R$10 mil. Por quê? Porque o momento é sério, é crítico e as pessoas têm que entender. Detalhe, a multa de R$10 mil não é aplicada uma vez só, é R$10 mil por dia e com cassação do alvará de funcionamento, que aí entra no código de postura. O artigo 6º, ele fala que fica proibido o serviço de ambulantes, que também há uma possibilidade muito grande de ser aí um propagador do vírus, de estar trabalhando, até mesmo chamar a atenção de pessoas estarem se concentrando nesse local. O artigo 7º, ele traz uma mudança naquilo que nós tínhamos colocado nos outros decretos, que é a questão dos bancos. Porque nós tínhamos restringido totalmente a entrada no banco. Só que conversando com alguns gerentes, algumas pessoas, nos passaram algumas dificuldades enfrentadas por algumas pessoas. Uma pessoa aposentou, ele não consegue fazer a liberação do cartão no caixa eletrônico, ele tem que fazer lá dentro, né? Nós temos algumas pessoas que de repente têm a liberação do Bolsa Família, tem que ser credenciado, tem que ter uma pessoa fazendo essa liberação do cartão. Então nós colocamos que fica permitido o atendimento bancário presencial, desde que a medida seja indispensável e não possa ser realizado pelos canais eletrônicos do banco. Os atendimentos presenciais deverão previamente ser agendados, não é porque também não adianta, tem 15 pessoas aí que não conseguem fazer no caixa eletrônico e se concentrar dentro da agência bancária. Então tem que ter um agendamento e essas pessoas vão lá. O banco tem que se organizar nessa forma, atender telefone, tem que estar atendendo essas pessoas, fazer o agendamento. Às 2, eu vou demorar 20 minutos para fazer esse atendimento. Eu marco às 2h25 outro, né, para que haja um espaçamento, para que essas pessoas também não fiquem cruzando dentro das agências. E somente poderá adentrar a agência bancária para atendimento pessoal um cliente por vez, que é o que eu estava dizendo. As agências bancárias ficam obrigadas a organizar as filas de entrada no estabelecimento, caso ocorram, não é para ocorrer, mas caso ocorram, de modo que haja espaçamento mínimo, no mínimo de 2 metros entre os clientes. Eu, na manhã de hoje, passando em frente a algumas agências, observei uma agência aqui na cidade de Matão, que existia uma aglomeração muito grande de pessoas e que não estava cumprindo essa determinação no mínimo de 2 metros que o Ministério da Saúde vinha aí dizendo para que a gente mantivesse. Porém, como não está havendo essa conscientização, o município pede para que os funcionários do banco organizem numa distância de 2 metros para que não haja o contato, que não haja a possibilidade da transmissão do vírus. O parágrafo 4º, as disposições previstas nesse artigo não se aplicam às agências lotéricas, correspondentes bancários, factories e congêneres, de modo que esses estabelecimentos já estão no decreto que já não podem estar aí ofertando atendimento presencial ao público. Então está proibido o atendimento
presencial de lotéricas, correspondentes bancários, factories e congêneres. Então, tudo isso que seria as agências de crédito, é proibido fazer o atendimento presencial. Também, lembrando mais uma vez, cassação do alvará, multa de R$10 mil dia. Uma outra recomendação que nós tivemos aí nesse final de semana, uma recomendação administrativa na sexta-feira, fica proibida a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro da cidade de Matão. Então, às vezes, pessoas vindo de outra cidade, quer ir para um hotel, não vai mais poder, a partir desse momento do decreto, atendendo uma recomendação que o próprio Ministério Público passou para nós. Mais uma vez, multa de R$10 mil dia e também a questão da cassação do alvará de funcionamento. Os banheiros públicos e privados de uso comum deverão permanecer fechados. Se nós estamos com as agências bancárias fechadas, lotérica fechada, comércio fechado, não tem o porquê de manter esses banheiros abertos, mesmo porque a grande maioria dos zeladores desse banheiro estão acima de 60 anos, então estão em casa. E também um outro detalhe que seria um local também de grande possibilidade de contaminação. Então, banheiros públicos e privados de uso comum deverão permanecer fechados. As atividades comerciais e de prestação, eu estou no artigo 10º agora, as atividades comerciais e prestação de serviços privados não essenciais, embora devam permanecer fechados, poderão efetuar atendimento ao público por meios remotos, tais como ligações telefônicas, aplicativos de entrega, e-mails, e poderão realizar trabalho interno, desde que adotadas as medidas de higiene e segurança, que não haja aglomeração de funcionários e colaboradores. Tem que cumprir toda a exigência que os funcionários não estejam trabalhando um ao lado do outro. Tem que ter as distâncias, um álcool gel em cima de cada mesa, que haja toda a questão de higienização do banheiro, uma atenção especial com o banheiro, que é assim um grande propagador do Covid-19. Então a gente precisa trabalhar em cima disso de uma forma muito contundente. Nós temos também o artigo 11º, que nos termos do item 4º da decisão judicial exarada nos autos do processo, eu não vou falar o número que é grande, fica terminantemente proibida a realização de missas, cultos ou qualquer atos religiosos que implique reunião de fiéis e seguidores, qualquer número em igrejas, templos, casas religiosas de qualquer credo. Eu estou lendo isso porque no final de semana nós tínhamos já baixado um decreto proibindo. Houve a conscientização por parte de algumas entidades religiosas, católicas, evangélicas, que aderiram. Outras tentaram trazer alguma resistência. E nesse sentido questionavam que o governo do estado estava sugerindo. O que acontece? A justiça determinou o fechamento. Quer dizer, o governo do estado ele foi inerte, ele não determinou, ele sugeriu o fechamento. E nós tínhamos determinado. Então, existiam algumas pessoas questionando que o nosso decreto estava sobressaindo ao decreto do governador. Aliás, para que as pessoas saibam, o nosso decreto, para restringir, ele pode ser mais forte, mais firmes do que o governo do estado. O que eu não posso é afrouxar. Por exemplo, ele fala, fecha o bar e restaurante, eu falo, não, o restaurante pode funcionar. Não, para afrouxar eu não posso, mas para restringir ainda mais, o município tem essa autonomia. E aí veio uma decisão judicial nos dando todo o resguardo do que nós precisaríamos. O que acontece? Que sempre existe aquelas pessoas que gostam de dar uma de espertalhões. Então a igreja não está abrindo as portas, ela não está realizando o culto no endereço onde está a sede da igreja. Mas chega para nós as informações, porque as pessoas estão atentas. As pessoas querem eliminar de uma vez por todas essa questão do vírus. E algumas pessoas marcando orações na casa, marcando culto na casa. Olha, eu não vou deixar de servir a Deus. Amém. A gente sabe da importância, a gente bateu aqui na coletiva que é um momento de reflexão,
de nós estarmos levando nossa oração, o nosso pensamento a Deus. É o momento de nós estarmos agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque mesmo com toda essa situação caótica que nós estamos vivendo, nos leva para uma intimidade maior com Deus, para que a gente lembre que Deus é o Senhor de tudo, aquele que pode tudo, aquele que comanda tudo, que nós possamos estar submisso a Ele, que nós devemos estar aí orando, louvando a Deus e pedindo forças para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. Eu acredito que é um chamamento de Deus aí para que a gente lembre que Ele existe. Que Ele existe e que Ele está aí para nos ajudar a gente sair dessa situação. Porém, não precisa estar em grupo nesse momento. É o contrário do que a gente sempre prega, porque a gente vive em comunidade. Nesse momento, a reclusão, né? A própria Bíblia lá em Mateus 6 fala, você que quando vai fazer a oração, entre no seu quarto, feche a porta e Deus que ouve o oculto vai estar atendendo a sua súplica. Que nós possamos estar suplicando a Deus dentro da nossa casa. Nesse momento não há necessidade de estar em grupos. Nesse momento não há necessidade de burlar a lei, não tenho culto aqui, mas vamos lá na minha casa. Porque se tiver havendo cultos, encontros religiosos em residências ou qualquer outro local que haja aglomeração de pessoas, aplica-se a multa de R$10.000 e a cassação do alvará da religião, da igreja que está permitindo que isso ocorra. Então a gente quer deixar bem explicado que as pessoas estão denunciando, as pessoas ficam sabendo e depois nós não queremos que as pessoas fiquem aí, porque o prefeito deu uma multa de R$10.000, a minha igreja é pequena. Cumpra o decreto, oriente o seu rebanho para que ele esteja dentro de casa fazendo as suas orações nesse momento, né? Eu sei que existe uma implicação econômica, mas existe implicação econômica na igreja, existe implicação econômica na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, nas empresas, no comércio. Todo mundo está sofrendo nesse momento. O que nós precisamos é vencer o mais rápido possível essa questão do vírus. Nós precisamos combater. E para combater ele é com isolamento social. O maior estudo é esse de isolamento social. Agora, a gente quer realmente incentivar as transmissões online, né? A gente percebeu algumas igrejas fazendo as transmissões ao vivo, né? Pastores pregando, líderes espíritas, padres pregando, muito bem, é dessa forma mesmo. Só que o que nós estamos limitando aqui, a gente está assegurando a realização de transmissão online, até incentivando para que isso ocorra, e até mais vezes no dia. Por que não ter isso mais vezes durante o dia, para que as pessoas possam estar mais ouvindo de Deus? Entra com um louvor, de repente tocando um louvor, para as pessoas ouvirem, para as pessoas se apegarem mais a Deus, se voltarem mais para Deus nesse momento. Porém, tem que ser respeitado o que diz o parágrafo 2º desse decreto, no seu artigo 11º. O local da gravação esteja apenas o celebrante e a equipe de apoio dele no máximo de 4 pessoas. Né? Porque não adianta, de repente, tem lá 15, 20 pessoas lá assessorando o padre, o pastor ou o líder espírita. Então não é isso que nós queremos. Limitar a 4. Se possível fazer só com câmera e o padre, melhor ainda, ou com o pastor, melhor ainda. O que nós precisamos é restringir a quantidade de pessoas nesse local. Eu gostaria aqui, finalizando, lembrar que hoje nós tivemos uma conversa com o Tenente Tavares. Cuidado, você que às vezes tem um bar, né, uma lanchonete, um restaurante fora do eixo central da cidade, mais pelos bairros, achando que você vai ser imune. O Tenente Tavares hoje em conversa comigo pela manhã, já disse que a Polícia Militar estará de prontidão no dia de amanhã, observando a frequência, se tem bares abertos, lanchonetes e restaurantes. Então, é um protocolo já da Polícia Militar para o dia de amanhã. E você, proprietário do estabelecimento, às vezes acha que está perdendo, né, se não abrir, lembre-se, uma multa de R$10.000 dia, a cassação do seu alvará, a hora que todo mundo, se Deus quiser,
e em nome de Jesus isso vai acabar em breve. A hora que todo mundo voltar às suas atividades, você vai estar com o alvará cassado. Aí todo mundo vai trabalhar, menos você. E um detalhe pior ainda também, fora a multa, fora a questão da cassação do alvará, ele me passou o artigo 268 do Código Penal, que você estaria infringindo, você estaria, dois crimes, você estaria infringindo uma determinação de um decreto e também por crime de desobediência, que é de 1 mês a 1 ano de reclusão. Então você poderá aí, além de tudo, ir para a cana por estar aí não cumprindo aquilo que diz um decreto municipal, estadual ou alguma determinação do governo federal. Momento, gente, de conscientização. Ninguém quer usar força, ninguém quer aplicar multa em ninguém. É um momento que nós gostaríamos muito que houvesse a conscientização. Não saia de casa. Eu, sinceramente, não gostaria de estar aqui, né? Mas a gente tem o Dr. João, nosso secretário de saúde, o jurídico, procuradoria, imprensa, a fazenda. A prefeitura, ela continua ainda com seus afazeres muito grande. Então, logicamente, você que tem a oportunidade, não perca essa oportunidade de ficar em casa, né? Ah, mas é cansativo, é desgastante, principalmente para quem não tem o costume, mas é o momento de nós nos darmos as mãos, unirmos. Tem uma declaração do ministro agora dizendo que se nós cumprirmos o Mandetta, o ministro da Saúde, o Mandetta, mandou agora um comunicado para todo mundo que se cada um de nós brasileiros fizermos a nossa parte nessa semana, na próxima semana, quem sabe a gente esteja saindo o mais rápido possível dessa situação. Nós não queremos o caos financeiro está causado, nós não queremos o caos na saúde, porque você vê um familiar teu morrendo e não ter um respirador para ele, isso é muito sério. Então não vamos brincar, não vamos desobedecer, vamos cumprir aquilo que realmente diz o decreto, que tem força de lei. Eu gostaria nesse momento de agradecer imensamente aqueles que talvez quisessem estar em casa e não podem, mas estão lá trabalhando, que é o pessoal da fiscalização, que está tendo um papel preponderante, mas preponderante mesmo, no quesito das notificações, das visitas, quando tem a suspeita, quando tem a situação aí de denúncias, eles estão aí indo a campo, tendo contato, não tem jeito. Então o nosso agradecimento ao pessoal da fiscalização, ao pessoal também da segurança pública, que está aí tendo que trabalhar a todo vapor, está tendo aí que muitas vezes ir autuar, e aí notificar, fazer aí a orientação. A gente está trabalhando ainda com a nossa guarda municipal, conversei com o Félix, que é o nosso diretor da guarda, para que o comandante da guarda, para que a gente trabalhe ainda na questão da orientação, mas a partir de amanhã não tem conversa, a coisa ficando mais séria. Em especial ao pessoal da saúde, esse pessoal que está na linha de frente, não só em Matão, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, né? Colocando em risco a sua vida, a dos seus familiares, mas está lá cumprindo honrosamente o seu trabalho de uma forma excepcional. Nós temos os profissionais da saúde que têm sido de uma forma esplendorosa, estando aí à frente dessa situação. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Não existe dinheiro no mundo que pague o que vocês estão fazendo para a nossa sociedade. Só Deus pode estar aí ajudando, dando força, dando sabedoria, discernimento e protegendo vocês para que, em nome de Jesus, ninguém saia com problema de contaminação. Nós estamos buscando todas as alternativas de segurança. Nós tivemos aí o final de semana online uma conversa com o nosso procurador do trabalho, Dr. Antônio, por mais de 3 horas. Nós ficamos conversando, veio algumas determinações do Ministério Público do Trabalho, o MPT, que nós estamos cumprindo à risca aquilo que veio, algumas recomendações administrativas do Ministério Público, a doutora Fernanda, que tem um contato diário conosco, cobrando, sabendo como está, se a gente precisa de um apoio. Então a gente está buscando todas essas alternativas para que vocês possam trabalhar com toda a segurança do mundo, tá? Que Deus
possa abençoá-los grandemente por aquilo que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe a todos nós, que nós aí numa união de forças, possamos estar unidos, emanados em oração e juntos, passando por essa dificuldade e, se Deus permitir, em breve estaremos saindo dessa situação. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe grandemente e que tenhamos aí uma semana de muita reclusão para que a gente evite ao máximo a propagação desse vírus. A qualquer momento nós poderemos estar entrando novamente ao vivo com novos decretos, novas recomendações, de acordo com as necessidades que a ocasião necessitar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos grandemente.